Ei, imagina abrir o extrato no dia 25 e ver saldo positivo pela primeira vez em meses, com uma reserva crescendo devagar, mas firme, suficiente para cobrir um imprevisto sem pânico. Eu saí do vermelho assim, cortando hábitos que sugavam R$ 200 sem eu notar, e você pode fazer o mesmo com um orçamento familiar realista para 2026. Vamos montar isso juntos, passo a passo, sem fórmulas complicadas ou ferramentas pagas, só o que funciona na prática para famílias como a minha, com contas fixas que não perdoam, filhos que crescem rápido e imprevistos que aparecem do nada, tipo conserto no carro ou consulta médica inesperada. O foco é equilíbrio sustentável, não privação, para que o dinheiro trabalhe a seu favor o ano inteiro. Comece entendendo o problema de verdade, porque sem ver o buraco, a gente não sai dele. E em 2026, a inflação deve continuar pressionando itens essenciais. Segundo o IBGE, 7 em cada 10 famílias brasileiras fecham um mês no limite, ou no negativo, com custos de vida subindo mais que salários. Pense no litro de leite que já subiu 20% no ano passado, no gás de cozinha que virou item de luxo para muitos, na energia elétrica com bandeiras que mudam do nada, e no transporte público ou combustível que come uma fatia maior do orçamento. Eu lembro do meu caso como se fosse ontem. Olhava para o app do banco no dia 15 e via saldo zerado, coração acelerado, tendo que escolher entre pagar a luz que ameaçava cortar ou comprar o remédio da criança que não podia esperar. Tinha noites em que acordava pensando em contas, calculando mentalmente como esticar o dinheiro até o próximo pagamento. E isso gerava estresse que afetava até o sono da família inteira. Mas aí mudei o jogo, anotando tudo que entrava e saía de forma rigorosa, e em 3 meses montei uma reserva de emergência que cobria uma conta inteira, aliviando aquela pressão constante. O segredo inicial é separar renda fixa de variável, necessidades de desejos e ajustar antes que o mês vire um caos financeiro, criando um plano que se adapta à realidade brasileira com variações de renda e surpresas sazonais. O primeiro passo é mapear a renda real da família inteira, somando tudo com honestidade para evitar ilusões. Inclua salário CLT, freelas, benefícios como Bolsa Família se aplicável, pensões, qualquer coisa que pinga na conta todo mês de forma previsível. Na minha família, tem meu CLT de R$ 3.500 fixos, mais 200 do bico da esposa em costura, que varia um pouco, totalizando 3.700 como base segura. Não conte com horas extras que podem não vir por causa de feriados ou corte de turno, nem com bônus incertos de fim de ano que dependem da empresa. Foque só no garantido, para evitar frustração e buracos no plano. Eu cometi esse erro no início, contando com frete extra de motoboy que sumiu com chuvas fortes em São Paulo, e acabei caindo no cheque especial pagando juros de 40% ao ano, o que só aumentou a bola de neve. Agora, listo tudo em uma planilha simples, coluna para tipo de renda, valor exato, data de entrada prevista e reviso se algo muda, como aumento de salário ou corte de benefício. Faça isso com a família reunida numa noite tranquila, cada um trazendo contra-cheque, extrato do banco ou comprovante de depósito. Vira uma conversa honesta, que alinha expectativas, evita brigas por dinheiro que sumiu e já mostra para todo mundo onde o esforço coletivo entra. Com a renda mapeada de forma clara e realista, passe por segundo passo. Liste todas as despesas fixas e variáveis sem pular absolutamente nada, para ter uma foto completa do fluxo. Fixas são aquelas que vêm todo mês sem variação grande, como aluguel ou prestação da casa, conta de luz, água, internet, mensalidade da escola das crianças ou creche, plano de saúde familiar. Na minha casa, aluguel é 1.200 fixos, luz varia, mas média 250, internet 150, escola 400 para os 2 filhos, plano de saúde 300, somando R$ 2.000 em fixas que saem do bolso sem dó nem piedade. Variáveis são mais traiçoeiras, supermercado que oscila com promoções, transporte diário com ônibus ou gasolina, lazer como saída no fim de semana, impulsos como salgadinho para os filhos ou café na rua. Eu gastava R$ 400 em delivery só de preguiça após o trabalho, mais R$ 300 em compras impulsivas no mercado, vendo ofertas que não precisava. Anote por uma semana inteira, no mínimo, recibo por recibo, usando o histórico do app de banco para puxar transações antigas e não esquecer nada pequeno que soma grande. No fim dessa semana de registro, some tudo e compare com a renda mapeada. Se as despesas superam as entradas, o sinal vermelho acende forte, mostrando exatamente onde vazar. Minha primeira lista detalhada revelou um déficit de R$ 300 mensais, principalmente em variáveis.
Mas vendo os números na cara, cortei assinaturas inúteis de streaming que somavam R$ 80 e redirecionei para o supermercado planejado com lista prévia, evitando o desperdício de comida que estragava na geladeira. Agora, o terceiro passo, que realmente transforma o mapa em ação diária. Crie categorias e limites realistas, ajustando tudo com a participação da família para que o plano colhe. Divida a renda total em 50% essenciais, 30% desejos, 20% poupança. Essa regra 50-30-20 eu adaptei para a realidade brasileira, onde essenciais incluem moradia, comida básica, transporte público ou combustível essencial, saúde e educação. Desejos cobrem saídas ao shopping, roupas novas além do necessário, lazer como cinema ou delivery ocasional. Eu gastava R$ 400 em delivery só de preguiça após o trabalho, mais 300 em compras impulsivas no mercado, vendo ofertas que não precisava. Anote por uma semana inteira, no mínimo, recibo por recibo, usando o histórico do app do banco para puxar transações antigas e não esquecer nada pequeno que soma grande. No fim dessa semana de registro, some tudo e compare com a renda mapeada. Se as despesas superam as entradas, o sinal vermelho acende forte, mostrando exatamente onde vazar. Minha primeira lista detalhada revelou um déficit de R$ 300 mensais, principalmente em variáveis. Mas vendo os números na cara, cortei assinaturas inúteis de streaming que somavam R$ 80 e redirecionei para o supermercado planejado com lista prévia, evitando o desperdício de comida que estragava na geladeira. Para fazer esse orçamento durar o ano inteiro em 2026, com todas as variações sazonais, revise mensalmente e ajuste para os imprevistos que sempre vêm sem aviso. Janeiro traz IPVA, IPTU e material escolar que pesam pesado. Junho pode ter 13º para impulsionar a reserva. Dezembro, com festas e presentes, suga tudo. Antecipe transferindo R$ 20 por semana para uma conta separada, dedicada. Eu criei uma poupança digital que rende 100% do CDI sem taxa de manutenção e configuro transferência automática todo dia 5 do mês. No último ano, um imprevisto com o carro custou R$ 1.200 em mecânico, mas a reserva cobriu integral, sem precisar de empréstimo ou cartão, evitando juros que corroem. Inclua a projeção de inflação realista. Adicione 5 a 7% anual em categorias como comida, energia e transporte, baseando em notícias econômicas. Faça reunião familiar todo dia 1º do mês. Olhem a planilha do período anterior, comemorem acertos concretos como economizamos R$ 150 em comida planejando refeições. Corrijam deslizes sem culpa ou briga. Ajustem limites se renda mudou e planejem o próximo mês com um calendário de contas. Exemplos reais de famílias comuns ajudam a ver na prática como isso salva o dia a dia e constrói segurança. Uma amiga com 2 filhos pequenos e renda total de R$ 4.000 aplicou o mapeamento. Fixas, R$ 2.500 em moradia e escola, variáveis, R$ 1.200 dominadas por delivery e roupas infantis que crescem rápido. Déficit inicial de R$ 300, que a deixava ansiosa todo fim de mês. Ela cortou o delivery para cozinhar em casa 3 noites por semana, usando receitas simples do YouTube. Trocou o mercado de bairro caro para atacado no fim de semana e sobrou R$ 400 para iniciar poupança. Em 6 meses, a reserva chegou a R$ 2.400, cobrindo uma consulta médica inesperada para os filhos, sem estresse. Outro caso próximo é o do vizinho autônomo com renda variável de R$ 2.000 a R$ 4.000 por mês em vendas de porta em porta. Ele começou mediando os últimos 3 meses em R$ 3.000 como base, alocou rigoroso nas categorias e evitou dívida em mês fraco de vendas por causa de feriado prolongado, usando a reserva para cobrir as fixas. A chave em ambos é flexibilidade inteligente. Mês bom com vendas extras, engorde a poupança imediatamente. Mês ruim com menos clientes, corte desejos primeiro, sem tocar essentials. Para famílias com filhos de idades diferentes, envolva eles desde cedo para que a educação financeira dure gerações e evite erros futuros. Explique as categorias com um desenho simples ou potes físicos. Pote de essencial para comida e casa, pote de diversão para brinquedos ou saídas, pote de futuro para poupança. Dê mesada fixa dentro dos desejos e deixe eles decidir gastos, aprendendo na prática. Minha filha de 10 anos escolheu economizar a mesada para um brinquedo maior, em vez de doces diários na escola. E viu o vazou do dinheiro na marra, sem eu forçar. Evite cartões de crédito como regra geral da casa. Pague tudo à vista, ou kit integral no mês seguinte. Juros de rotativo comem reserva rápido e viram bola de neve. Eu errei feio usando o cartão para parcelar compras de supermercado em meses apertados. Paguei R$ 200 de juros num único mês.
Agora, a regra é só débito imediato ou Pix, mantendo o controle visível. Ferramentas simples e gratuitas aceleram o processo sem complicar a vida cotidiana. Uma planilha básica no celular com colunas de renda, despesas e totais basta no início, expandindo para gráficos manuais se quiser visualizar progresso. Apps de banco geralmente têm relatórios automáticos de gastos categorizados. Use isso para validar anotações manuais. Eu compartilho atualizações diárias com a esposa via mensagem. Discutimos no jantar ajustes rápidos. Para 2026, inclua metas anuais claras. Reserva de 3 meses de despesas até junho para cobrir desemprego possível. Viagem familiar em dezembro, paga integral com poupança acumulada, sem dívidas. Celebre marcos pequenos para manter motivação. Um jantar caseiro especial quando a reserva atinge R$ 1.000, ou um passeio gratuito no parque quando economizamos em desejos. Erros comuns que sabotam orçamentos familiares e como evitar cada um com ações práticas. Primeiro, subestimar despesas variáveis. Anote uma semana inteira completa para capturar tudo, inclusive gorjeta no estacionamento, café na rua ou estacionamento pago inesperado. Isso revela vazamentos de R$ 50 a R$ 100 mensais. Segundo, rigidez excessiva que leva à desistência. Deixe 10% da renda flexível para imprevistos sem culpa, como um conserto pequeno. Terceiro, falta de revisão regular. Sem reunião mensal, o plano morre no segundo mês. Eu reviso todo dia 30 com café da manhã, ajusto para o próximo e evito surpresas. Quarto, ignorar a inflação projetada. Adicione 5 a 7% anual em categorias como comida, energia e transporte, baseando em notícias econômicas. Quinto, priorizar zero poupança. Force pelo menos 20% mesmo apertado, começando com R$ 100 transferido automático, crescendo com o hábito. Casos avançados para famílias maiores, com múltiplas rendas ou variações fortes. Se autônomo ou com renda sazonal, mede os últimos 6 meses como base conservadora e cria um fundo de 3 meses fixos para amortecer baixas. Com filhos adolescentes, dê orçamento próprio para roupas, celular e lazer, ensinando responsabilidade e negociação familiar. Para casais sem filhos ou com renda dupla, mantenha conta conjunta só para fixas essenciais, contas separadas para pessoais e desejos. Evita brigas por gastos individuais. Minha família usa envelope virtual no app do banco. Transfiro limites semanais para carteiras digitais separadas por categoria. Gasto só o que tem ali, acabando o mês sem sobras negativas. Resumindo o orçamento familiar realista para 2026 em ações claras. Mapeie renda garantida com família. Liste despesas exatas por semana. Crie categoria 50-30-20 com votos e ajustos coletivos. Revise mensal com projeções de inflação e imprevistos, e envolva todos para educação financeira duradoura e celebrações. Comece hoje anotando o resto do dia atual e em um mês veja o saldo respirar melhor, com escolhas conscientes construindo liberdade verdadeira sem privação forçada. Se ajudou, like para espalhar, inscreva-se para mais bases sólidas de finanças, comente sua maior despesa fixa.